Eu convido você a ficar de pé, nós faremos a leitura do texto bíblico. Que bom que você veio para cultuar ao Senhor nesta noite. Abra sua Bíblia comigo, profeta Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Há uma palavra de Deus ao seu coração. Você acredita assim, irmãos? Você acredita que há uma palavra de Deus ao seu coração? Glórias a Deus, glórias ao nome de Jesus. Isaías 43, versículos 18 e 19. Antes de nós fazer a leitura, eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão a Deus por esse ano. Eu penso que a palavra que mais ressignifica, a palavra que sobra nesse ano, a palavra que marca esse ano, que define esse ano, é a palavra de gratidão. Gratidão a Deus por nos guardar, nos sustentar, nos fortalecer. Gratidão à minha família, que esteve comigo em todo o tempo, lutando, vivendo, desfrutando, batalhando. Gratidão aos obreiros, Deus abençoe os obreiros, tanto aqui quanto da Colipós, Salto Weisbach. Gratidão à liderança que estiveram nos departamentos fazendo a diferença. E a todos vocês, irmãos e irmãs, que cooperam, que trabalham, que servem ao Senhor Jesus nesta obra. Eu já quero desde já desejar a todos vocês um feliz 2026, guardados pela mão poderosa do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. O texto sagrado diz assim, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Se assente, dando glórias ao nome santo do Senhor. Quantos aqui conhecem a missionária Elisama? Quem conhece a missionária Elisama? A maioria. Glórias a Deus. Talvez o que você não saiba sobre a missionária Elisama é uma situação que ela contou em uma das suas pregações, e diga-se de passagem, ela já pregou aqui, em que quando ela chegou no Timor-Leste, ela com seu irmão, como missionários, o Edgar, eles estavam fazendo a obra do Senhor, estavam alegres, estavam tranquilos, mas havia um grupo de pessoas lá, malignas, pessoas cruéis, que estavam planejando a sua morte. E em determinado dia, enquanto eles estavam fazendo a obra, a caminho para a obra, o carro deles foi atacado, eles foram atacados, e houve ali um grupo de pessoas que atacaram o carro com barra de ferros, e bateram tanto nela, quanto no seu irmão. Seu irmão não resistiu, e veio a falecer nos seus braços. A Elisama sofreu várias sequelas, mas eu creio que a maior de todas foi a emocional. E faço uma pergunta para você: será que essa mulher parou? Será que o sofrimento, na angústia dela, a tristeza e aquela tragédia fez ela parar? Esta pergunta, ela também tem a ver com o texto que nós lemos. Ela tem muito a ver com o texto que nós lemos. Por quê? Porque esta mulher ficou em choque, e ela voltou para o Brasil para se tratar, principalmente por causa dos seus ferimentos, e também a questão emocional. Na mala que ela trazia para o Brasil, não tinha só roupas, ali tinha uma tonelada de dor, porque ela não saiu fora da vontade de Deus, ela não pediu para ir, ela foi enviada, mas ela, ao voltar para o Brasil, com certeza os pensamentos na sua cabeça, as palavras, eram palavras negativas. Ela veio para cá, mas aquela pergunta silenciosa a cada dia fazia esta mulher pensar e chorar. Agora a grande questão é: o que faria ela voltar para aquele país? O que faria esta mulher que perdeu seu próprio irmão numa obra guiada por Deus, faria ela voltar para o seu próprio país? Essa pergunta intrigante, ela também nos leva a fazer uma outra pergunta: é possível ter um ano novo cheio de vitórias quando passamos por um ano de muitas batalhas? É possível ter um ano novo com muitas vitórias quando o ano que já vivemos foi desafiador?
para nós entendermos bem isto, o plano de Deus para 2026, nós precisamos olhar para esse texto e voltar para Isaías 43, versos 18 e 19. E quando nós olhamos para esse texto, eu quero extrair com você pelo menos 3 lições desse texto. E a primeira delas, a primeira lição desse texto é: o passado não é uma cadeia, é apenas uma escola. Diga comigo: o passado não é uma cadeia, é apenas uma escola. Deus, Ele diz àquele povo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Para nós entendermos melhor, nós temos que voltar no tempo, pelo menos 2.540 anos atrás. Eles estão na Babilônia, eles já estão quase 70 anos lá. Eles deixaram para trás uma cidade destruída, o templo totalmente destruído. Eles colocaram fogo, os inimigos colocaram fogo. Seus filhos se dispersaram, muitos deles. Muitos foram vendidos como escravos, trabalhavam no exército. E quando eles chegaram na Babilônia, eles chegaram como um espólio de guerra, envergonhados. Não era só uma questão de perder a terra, era uma vergonha pela divindade. Os povos da Babilônia estavam comemorando que venceram Yahvé, e venceram o Deus dos hebreus. Aquele povo chegou humilhado, porque as pessoas que receberam disseram: não era o Deus de vocês que abriu o mar vermelho? Cadê ele? Morreu? Conseguimos vencer o Deus que derrotou os egípcios. Ao chegar na Babilônia, as muralhas azuis, os jardins suspensos, eles olhavam tudo aquilo cheio de deuses sendo cultuado. Quando entrava na cidade, o incenso era muito forte, milhares de animais eram sacrificados aos deuses daquele lugar. Era como se o mundo daquela época estivesse dizendo: o Deus de vocês é fraco, e Ele não pôde livrá-los das nossas mãos. Quando eles chegaram naquele lugar e começaram a viver ali, logo eles se adaptaram àquela cultura. A angústia, a amargura, o sofrimento. O problema nem foi o maior problema, nem foi o problema físico, geográfico. O problema foi que, com o passar do tempo, eles começaram a conviver naquela cultura e começaram também a absorver aquela cultura. Muitos deles não queriam mais nem sair dali, nem falavam mais o nome do Senhor, porque estavam se sentindo envergonhados. Mas havia entre eles muitos que diziam: cadê o Deus dos nossos pais? Cadê o tempo da glória, o tempo do Egito, que nós saímos com mão poderosa? Por que Deus não fez? E eles questionavam o passado, lembravam do passado e diziam: por que Deus não operou maravilhas? Por que Deus não nos livrou desses inimigos cruéis? Por que Deus não fez o milagre, como fez com os nossos antepassados na saída do Egito? E é exatamente isso que o profeta vem, num período de crise, de grande angústia, de grande amargura, em que aquele lugar, aquela cidade era um cemitério de sonhos. Aquela cidade era um cemitério de projetos. Aquela cidade era um cemitério de propósitos. Aquele povo planejava que os seus filhos crescessem, que os seus filhos tivessem os seus negócios, que os seus filhos servissem no templo, sei lá, tudo que pudesse imaginar para a sua cidade. Mas de repente seus filhos estão ali, são todos escravos. Aquela cidade era um cemitério. Aquele povo não tinha esperança, expectativa em relação a nenhum outro ano para frente. Deus envia, então o profeta Isaías se levanta com uma palavra de Deus. No capítulo 43, versículo 1, ele diz: mas agora assim diz ó o Senhor que criou ó Jacó e que te formou ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi e eu o chamei pelo seu nome, você é meu. E aí ele diz: não fique lembrando das coisas passadas e nem pense nas coisas antigas. Não fique lembrando da glória passada, não fique lembrando dos tempos passados, como alguém que olha e diz: nos tempos passados era melhor, nos tempos passados eu era mais crente, nos tempos passados as coisas eram diferentes. Deus diz: não olhem para o passado como se fosse a glória fosse maior do que agora. O Senhor está dizendo para eles: vocês não podem nesse momento olhar para o passado e se lamentar, comprometendo o futuro que vem pela frente. Por quê, pastor? Por que Deus está dizendo isso? Porque a ideia aqui não é que você tenha amnésia.
A ideia aqui não é que você esqueça o que você já viveu de glória, os tempos bons. Não é essa a ideia do texto. Esta palavra zakar em língua hebraica, a ideia não é essa. A ideia não é esquecer do passado. A ideia é não colocar o coração no passado. A ideia é não viver o presente e planejar o futuro com os pés no passado. A ideia é que o passado seja apenas uma escola e não uma prisão que vai determinar o seu ano de 2026. Você chegou aqui, com certeza 2025, como já foi falado aqui, teve grandes desafios. Desafios financeiros, desafios emocionais, desafios no seu trabalho. Quantas coisas você perdeu em 2025? Perdeu emprego, perdeu a saúde, perdeu amigos, perdeu familiares, pessoas que você ama, viveu períodos de amargura, de tristezas, e claro, com certeza viveu muitos períodos de alegria também, mas essas coisas não podem determinar o ano que está chegando. Essas coisas não podem pesar na balança no ano que está chegando. Deus está dizendo para mim e para você: você vai lembrar do seu passado, mas não permita que ele determine o seu futuro. Não permita que ele faça as escolhas para o seu futuro, para o ano que vem. Não pense nas coisas antigas como que elas forem maior. Por quê? Porque o versículo 9 há uma promessa de Deus: eis que faço nova todas as coisas, eis que faço uma coisa nova agora mesmo, e ela está saindo à luz, ela está brilhando como a luz. Sabe o que Deus está dizendo? Está dizendo para alguém que viveu como eles amam, porque eu também já vivi esse tempo de começar a colecionar fracassos. É aquele tempo em que a gente para e começa a lembrar de tudo que deu errado, começa a lembrar de todos: eu não nasci para isso mesmo, não, a minha vida não vai dar certo, olha quantas coisas já deram errado, olha quantas vezes eu já fracassei, olha quantas vezes eu já perdi emprego, já errei. Nós temos uma coleção de fracassos, e nós começamos a olhar e fazer uma lista de tudo aquilo que não deu certo, tudo aquilo que nós erramos, tudo aquilo que nós fracassamos, tudo aquilo que poderia ter feito certo e fizemos errado. Mas eu quero dizer para você que o seu passado, os seus erros, aquilo que você cometeu de errado, diante de Deus, eles não servem como algo para te diminuir diante dos céus, diante do amor que Deus tem para você. Não, os seus erros, a sua vida, a sua escola, quando você já desfruta do perdão e do amor de Deus, ela já não pode mais determinar a sua vida, ela apenas serve como experiência para a sua história. O seu passado, quando você crê em Jesus, quando a sua vida está perdoada por Jesus, quando a sua vida se sente amada por Jesus, ele é apenas uma escola para que você aprenda a adorar a Deus, a glorificar a Deus e agir segundo a sua palavra, sabendo que no Senhor Jesus a vitória está garantida por aquele que nos perdoa e morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para o meu coração e ao seu coração? Que quando nós estamos com as mãos ocupadas com os cadáveres dos nossos fracassos, nós não podemos segurar os milagres que Deus tem para nós. Quando nós estamos segurando, quando nós estamos cuidando para memorizar e relembrar e reviver todos os fracassos que já vivemos, não podemos desfrutar o que Deus tem de novo. Há muita coisa nova pela frente, há muita bênção de Deus, há muito aprendizado pela frente, mas para poder desfrutar disso, você precisa soltar as mãos. A ideia aqui não é esquecer, porque ninguém vai ter amnésia. A ideia aqui é não reviver isto. A ideia aqui é não ficar remoendo aquilo que aconteceu. Alguém te feriu em 2025, perdoe. As coisas não deram certo, levante a cabeça, não fique remoendo o que não deu certo em 2025, levante a cabeça e diga para Deus: eu estou pronto para receber tudo quanto o Senhor tem para mim em 2026. Quantos recebem essa palavra nesta noite? Quantos recebem essa palavra? Enquanto eu estou aqui pregando, você pode ir orando e falando: Deus, eu quero esta graça, eu quero esta graça de não esquecer o meu passado, porque eu não posso esquecê-lo, mas eu quero esta graça de que o passado não tenha mais poder sobre a minha vida, nem no presente e nem sobre o futuro. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida.
Conta-se uma história que quando Martinho Lutero estava trabalhando na reforma, o adversário, o diabo, se apresentou a ele de uma forma corpórea, ao caminho para a igreja, e disse para ele: você que está querendo reformar, está querendo reavivar a igreja, você já parou para pensar na lista de pecados que você tem? Já parou para pensar na lista de condenações que você tem? Já parou para pensar na lista de crimes que você já cometeu? E aquela pessoa, sendo usada pelo diabo, começou: você já fez isto, você já errou isto, você já cometeu isto, você já fracassou aqui, já fracassou ali, você perdeu aqui, perdeu, fez a lista completa. E quando terminou a lista, e ainda agora você quer ser o agente de Deus para reformar a igreja? Martinho Lutero, segundo a história, olha para aquela pessoa, para aquele personagem, e diz: você está certo, eu cometi todos esses erros, você não errou em nenhum, você só esqueceu de uma coisa. No final da lista tem uma frase: não tem nada que acabou, não tem, é que você não está lendo direito. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Quantos aqui são purificados pelo sangue de Jesus? Quantos aqui são purificados pelo sacrifício na cruz do Calvário? Quantos aqui têm fé que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é suficiente para perdoar todos os seus pecados, para que você possa entrar em 2026 não carregando uma roupa pesada da condenação, não carregando uma roupa, um fardo pesado da tribulação e da angústia, mas sim levantados pelo poder do nome de Jesus, entrar em 2026 confiando não na sua força, não no seu poder, mas na graça maravilhosa de Cristo Jesus. Acho que foi hoje a corrida de São Silvestre, foi isso? Acho que foi hoje, né? São Silvestre. Os amigos nossos foram para competir em São Silvestre, na corrida. Agora imagina você, vestido com uma roupa de chumbo. Você conseguiria correr? Sim ou não? Não, porque assim já é difícil correr normalmente. Quem dirá se você tivesse com uma roupa de chumbo? Existem pessoas que não conseguem prosperar, porque elas não lidam apenas com os problemas do dia a dia, elas carregam um fardo contínuo de tristeza e dor. Pessoas que você fala com ela: ih, pastor, eu até quero, mas deixa eu contar para o senhor a minha história. Quando a pessoa diz: deixa eu contar para o senhor a minha história, é porque o passado dela pesa mais do que o presente. Quero dizer para você que o passado, águas passadas não movem moinho. Eu quero dizer para você que em Jesus você tem os seus pecados perdoados. Eu quero dizer para você que em Jesus você pode levantar a cabeça e começar tudo. Não, mas eu devo para alguém. Você vai sentar, vai negociar e vai pagar. Não, mas eu pequei, falhei para alguém. Em Jesus Ele vai te dar graça para pedir perdão. Não, mas eu estou de mal com alguém. Em Jesus você vai resolver essa situação. E 2026 será um ano de milagres na sua vida. Quantos creem nessa promessa? A segunda verdade que nós aprendemos nesse texto é que Deus está trabalhando em silêncio. O texto diz: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que agora faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo como a luz. Assim como a semente que vai germinando na terra e você não vê nada, mas ela está viva, ela não está morta, ela está oculta aos seus olhos, mas Deus está trabalhando. A palavra hebraica dentro desse texto sagrado, ela tem um significado na botânica, que ela significa como que algo que, como brotar. É uma semente que vai rompendo a casca no escuro da terra fria. Você não está vendo, mas ela está brotando. O inverno vai passando e você olha para o chão e não tem nada, só raízes. Mas lá no profundo da terra, longe do alcance dos seus olhos, as raízes estão rasgando o solo. O milagre está acontecendo. O silêncio da terra não é a morte, é a gestação da vida. E algumas pessoas olham e dizem: pastor, Deus não fala comigo, Deus não faz nada por mim. Deus está trabalhando nos bastidores da sua jornada. Deus está trabalhando aonde os seus olhos não alcançam, as suas mãos não podem apalpar. Deus está trabalhando agora. Ele diz: eis agora mesmo. Sabe o que significa, irmãos?
que não existe nenhum momento na nossa vida que Deus está de braços cruzados. Jesus disse: meu pai trabalha e eu também trabalho. Meu pai trabalha até agora. Quando eles quiseram questionar o sábado, que deveria se descansar, Jesus falou: mas como assim? Meu pai trabalha até hoje, desde o princípio, quando ele criou todas as coisas, ele está trabalhando, nunca parou de trabalhar, e eu também. Isso significa que hoje, exatamente nesse momento que nós estamos cultuando, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando. Às vezes nós estamos com os olhos vendados, mas precisamos pedir ao Senhor a gratidão. A gratidão é um colírio que limpa os nossos olhos. Quando você para e começa a pensar em todos os milagres que você recebeu esse ano, fora aqueles que você nem sabe, você vai ver que você é a pessoa agraciada por Deus. Você vai ver que Deus fez muita coisa por você. Ah não, mas esse ano Deus não fez muita coisa não. Ah é? A vida que você tem, 365 dias que se passaram, foi Ele que soprou o ar nos seus pulmões todos os dias. Foi Ele que estendeu a mão para proteger você contra as investidas de Satanás. O milagre não começa quando você vê. O milagre, ele está acontecendo todo dia. O milagre da vida não começa na flor. O milagre na vida acontece no profundo da terra, na semente. Você nem sabe, e Deus já está trabalhando hoje para preparar o milagre de amanhã. A gente vai contar o milagre quando ele vem na frutificação, mas eu quero dizer que muito tempo antes, Deus já estava trabalhando na sua vida. O profeta Jeremias, ele afirma com categoria quando ele diz: pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Deus de Isaías, que abre o mar, abre caminho no meio do mar, que cria do nada. Esse termo hebraico, esse que eu faço algo novo. Não, você já viveu experiências passadas, mas o que Deus tem para você, você nunca viveu ainda. Vai acontecer. Ele vai fazer coisas novas na sua vida. Ele já está fazendo, já está trabalhando, já está preparando. Aquele povo olhava para a Babilônia, olhava para aquele período: Deus nos abandonou, a gente viveu a maior glória lá. Mas Ciro já estava sendo levantado, o império Medo-Persa já estava vencendo as batalhas, chegando próximo da Babilônia, aonde eles haveriam de dominar a Babilônia. E então Ciro, que é chamado no texto de Mashiach, o Messias, o Salvador, viria para mandar eles de volta para sua terra. Eles estavam reclamando, mas Deus estava agindo. Eles estavam desesperados, mas Deus estava planejando. Eles não viam saída, mas a porta estava aberta. Havia um caminho no meio do deserto. Talvez você chegou assim, exatamente dessa maneira. Chegou aqui como Elisama quando chegou no Brasil, angustiada, amargurada, não via saída, não via possibilidade de voltar para aquele país, não via possibilidade nenhuma de voltar à obra que Deus havia chamado. E talvez você chegou aqui também assim: pastor, eu cheguei nesse lugar hoje, eu não tenho expectativa, eu não sei o que vai acontecer. Você não sabe, e talvez é provável que você não tenha um plano, mas eu quero dizer para você que Deus tem. Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para 2026, e o plano dele não é plano real, não é plano do Collor, não é plano do Lula, não é plano do Bolsonaro, não é plano do Donald Trump, não é de nenhum homem que hoje está no poder e amanhã não está mais. O plano dele é um plano que não muda, é um plano que não cai, ele não sai do trono, ele não existe eleição para a sua glória, ele está lá e ninguém tem capacidade de assumir o seu lugar. O governo dele não vence a cada 4 anos, nem a cada 40 anos, nem a cada 1000 anos, porque não existe candidato que possa se colocar de pé diante dele e dizer: eu poderia assumir o seu lugar. O diabo um dia se levantou, mas caiu, porque não tinha prerrogativas necessárias para manter o trono. Esse Deus é o Deus que trabalha na sua vida, que planeja o seu futuro, é o Deus que sabe tudo sobre mim e sobre você. As coisas ruins aconteceram, eu sei, mas não pense que ele perdeu o controle.
As coisas ruins aconteceram, mas não pense que Deus perdeu o controle da sua vida, porque Ele não perdeu, Ele continua no controle da sua existência, da sua caminhada, da sua trajetória. Às vezes que você caiu, sim, você tropeçou e caiu, mas mesmo assim, havia uma mão poderosa, guardando a sua vida, sustentando a sua vida, para que você não chegasse ao fim. Acalme o seu coração, confia. Entre pise em 2026 confiando no Deus que controla todas as coisas. Há um peso de glória nesta noite. Pastor, parece que tudo parou. A economia, terceira guerra mundial. Quero dizer para você que para Deus é só mais uma se acontecer. Nada disso vai tirar Deus do trono. Deus, Ele não fica preocupado com nada disso, porque tudo isso segue correndo naturalmente para o propósito dEle, que é a salvação através de Jesus. De forma que quando os tempos estão bons, aquele que serve a Jesus tem mais liberdade para adorar. Mas quando os tempos estão ruins, aqueles que servem a Jesus têm mais oportunidade para chorar e clamar e se aproximar. Então, se tiver bom, aquele que é de Jesus está adorando, exaltando, glorificando com liberdade, anunciando. Se tiver ruim, aquele que serve a Jesus está clamando, está se santificando, está purificando. Mas no fim de tudo, Deus está sendo glorificado. Não há surpresas para Deus. 2026, Deus não está na expectativa de um novo ano. Não, Ele já sabe tudo que vai acontecer em 2026. Fique tranquilo, acalme o seu coração. Diga para Ele: eu quero te adorar, eu quero te louvar, eu quero te glorificar, porque tu está no controle de todas as coisas. Não faz muito tempo, mas eu sentava ali e ficava preocupado com o culto. Se vinha pouca gente, se vinha muita gente, se estava tudo certo, se estava desafinado, se não estava, e aquilo me atribulava, e às vezes dava errado, um chegava atrasado, o outro não chegava, um não vinha, um não avisava, e pronto, estragava o culto. E eu comecei a orar, falei assim: Deus, eu não quero mais isso não, eu quero chegar ali, Senhor, eu quero sentar ou dobrar o joelho, levantar, e eu quero cultuar o Teu nome, Senhor, sabendo que tudo, absolutamente tudo, Tu está no controle. Nós vamos fazer tudo aquilo que compete ao homem, a nossa programação. Eu vou preparar a mensagem, eu vou preparar o sermão, eu vou estudar o sermão, mas quando eu chegar aqui, eu quero depender inteiramente de Ti, dizer: Deus, Tu está no controle de todas as coisas. Confie no Senhor, entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, e o mais, Ele tudo, absolutamente tudo Ele fará. Confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor as tuas angústias, confia no Senhor as tuas preocupações, confia no Senhor a tua casa, confia no Senhor a tua família, confia no Senhor a tua empresa, confia no Senhor o teu mandato, confia no Senhor o teu tempo, confia no Senhor a tua saúde, confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor os teus filhos, confia no Senhor a tua família, confia apenas no Senhor, mas confia no Senhor. Diga para você mesmo: eu vou confiar no Senhor, eu vou confiar no Senhor. A terceira lição que nós temos nesse texto, a primeira delas é que o ano que passou não pode ser uma prisão, mas sim uma escola. A segunda, que Deus está no comando de todas as coisas. Nós temos apenas que confiar inteiramente no Senhor, porque Ele está cuidando inteiramente de nós. O tempo todo Deus está trabalhando no silêncio, mesmo que não estamos vendo. A terceira coisa é que Deus, Ele abre, o texto sagrado diz: eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. A terceira lição é que há um propósito, que Deus tem um propósito do novo, para fluir, transbordar e frutificar na nossa vida. Sim, Deus tem um propósito. Imagine um rio explodindo no deserto, no meio do Saara, ou então ali no deserto do Atacama, que eu tive a oportunidade de atravessar. Sol de 50 graus durante o dia, no caso do Saara, e de repente aquela água vai correndo pelo deserto, vai frutificando por onde passa. Existe, se esse milagre, se ele acontecer, ele não é para aumentar apenas a quantidade do deserto.
Deus não vai derramar água na sua vida para que você transforme num lamaçal, e muito menos numa lagoa. Deus vai investir na sua vida. Deus vai investir a sua vida em 2026, não para que você acumule tudo na sua casa e você viva esplêndida e regaladamente. Não, Ele vai investir na sua vida para que você invista em outros, para matar a sede de outros. Deus não derrama água para embelezar o seu jardim, Ele derrama água para frutificar. A água é preciosa demais para desperdiçar. E eu quero dizer para você que quando você olha para a geografia de Israel, o Mar Morto, ele recebe tudo, toda a água do Jordão, só que ele não devolve nada. É por isso que ele é morto, não tem vida, só tem sal. Você vai lá, quem já foi lá, pastor Eliseu, sua esposa foram lá, você pode deitar lá e não vai afundar. Por quê? Porque a água é tão densa do sal, ele não devolve nada, ele não produz vida. Assim é todo crente que ele vem para 2025 na virada do ano, e ele vem com uma lista: 2026 eu vou arrebentar a boca do balão, 2026 eu vou ganhar muito dinheiro, 2026 eu vou fazer isso, 2026 eu vou viajar, 2026 eu vou passear, 2026 eu vou comer o que eu não comi em 2025. Pois bem, a pergunta é: e o que você vai fazer pelos outros em 2026? E o que você vai fazer? Como que Deus vai manifestar o seu amor na vida de outro através de você? O crente represa, ele só quer me dá, me dá e me dá. Eu quero dizer para você que a água parada vira lodo. Bênção na vida de alguém vira motivo de orgulho, de frieza, de insensatez, de insensibilidade. Mas nesta noite o Senhor, através dessa palavra, Ele diz para nós: eu tenho bênçãos para derramar na sua vida em 2026. Mas eu quero te dizer que essas bênçãos não é só para você ficar com elas. Em Atos 1:8, o Senhor disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou recebereis poder. Para quê? Para ficar em casa pulando, saltando e rodopiando? Não, para ser testemunha de Jesus. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador não é embaixador na sua própria casa, ele precisa sair. E eu quero dizer para você que você é o embaixador de Deus na sua escola, você é o embaixador de Deus no seu trabalho, você é o embaixador de Deus na sua rua. A Elisama, a missionária, ela teve que enfrentar as dificuldades e voltar àquele país, e ela está lá até hoje. Lá ela implantou uma escola, e centenas de crianças são acolhidas, são ensinadas. Se você chegasse lá hoje, você viria o trabalho maravilhoso que essa mulher está fazendo. Eu dou aula no CTM e eu recebo ali quase todo ano 2 ou 3 alunos que aquele projeto banca. Eles vêm para cá, eles ficam 1 ano e meio aqui no Brasil, e ela banca esses alunos lá da África, ou então lá da região que ela está, no Timor-Leste, em vários lugares que ela atende. Ela manda obreiros para cá para prepará-los para que eles possam voltar. Existem jovens desses que vieram para o Brasil, que estão lá, que estão pastoreando mega igreja. Ela precisou acreditar que aquele chamado não era para ela enriquecer, aquele chamado não era para ela dizer: eu sou missionária e agora eu vim aqui. Aquele chamado era para ela frutificar. 2026 será um ano de bênçãos derramada sobre a sua vida. Quem recebe essas bênçãos? Mas essas bênçãos têm que alcançar a vida de outras pessoas. Em 2026 o Senhor te chama ao trabalho, te chama à evangelização, te chama a uma prestação de serviço, que você possa, ao findar, daqui a meia hora, vamos encerrar esse ano, e que você olhe para 2026 e diga: Deus, em 2026, se eu não ganhei nenhuma alma em 2025, mas eu quero compensar tudo em 2026. Se eu tinha feito projeto de 5, não ganhei uma, em 2026 eu quero ganhar 10. Mas uma coisa é que quando terminar 2026, se eu ainda estiver vivo, se o Senhor não tiver voltado, quando eu olhar para trás, eu quero dizer: obrigado, Senhor, porque esse ano eu fui um rio que o Senhor usou para regar o deserto, e as plantas já estão crescendo.
2026 o Senhor me usou para levar a água para os sedentos do deserto do mundo. 2026 o Senhor me usou para alcançar crianças, para alcançar adolescentes, para alcançar mulheres depressivas, para alcançar empresários, para alcançar professores, professoras, doutores, doutoras, para alcançar drogados, para alcançar pessoas que estão no mundo do crime, da violência, da prostituição. 2026 é o ano que o Senhor quer te usar para mudar o deserto da sua vizinhança. Você vem para o culto, você come a palavra, você às vezes até já está tão cheio da palavra que às vezes não quer mais nem vir, mas lá do lado da sua casa tem pessoas depressivas, dizendo: ah, quem dera se existisse um Deus. Esse Deus existe, esse Deus existe, e Ele está falando contigo nesta noite. 2026 é o ano da evangelização. Evangelização é o ano de você levar velhinhos para Jesus, é o ano de você romper as barreiras da vizinhança e alcançar os seus vizinhos, crianças, juniores, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos. É o ano que nós queremos batizar o maior número de pessoas que Deus nos conceda. E se não pudermos batizar mais de 50, se não pudermos batizar mais de 100, mas que não seja por falta de nós levarmos água no deserto. 2026 é o ano em que você vai orar dizendo: Senhor, 2025 pode ser que eu fiquei aquém da responsabilidade, mas neste ano eu quero estar com o meu ombro debaixo dessa cruz. Neste ano eu quero estar preparado para falar do teu amor ao rapaz do Uber, a moça aqui da loja, aquele que trabalha no banco, aquele que trabalha no mercado. Que não saia murmuração da minha boca, que eu não venha falar mal da igreja, dos meus irmãos, da política, que eu venha falar do céu, que eu venha falar da glória. Que em 2026 nós tenhamos uma fila de voluntários para trabalhar com crianças. Que em 2026 nós tenhamos uma fila de pessoas para aprender música. Alguns até já sabem, mas já enterraram lá, amarraram o instrumento atrás da porta. Que em 2026 nós temos pessoas que investem em missões, ainda mais. Que em 2026 nós temos pessoas homens que se dediquem, que se voluntariem para o estacionamento da igreja. Que em 2026 nós temos pessoas que se voluntariem para visitar os hospitais, os velhinhos que estão enfermos, as pessoas que estão enfermas. Que em 2026 a sua rua seja o seu campo missionário, a sua família seja o seu campo missionário. Que a cada culto eu veja você trazendo mais alguém, como eu vi aqui várias pessoas. Pastor, está aqui, ó, é minha amiga, eu trouxe hoje para o culto da Vitória. Pastor, está aqui, é meu vizinho, eu trouxe para o culto. Pastor, isso aqui é meu filho, isso aqui é minha filha, isso aqui é minha nora, isso aqui é o meu genro. Que 2026, quando eu olhar para você, você sempre esteja acompanhado de um fruto que você plantou para a glória de Deus. É o ano da evangelização. É o ano da evangelização. É o ano da evangelização. Eu termino dizendo a você que eu conheci um jovem em Brusque, Anderson é o nome dele. E eu passava, a congregação era bem na praça. E eu passava lá, às vezes no final da tarde, o Anderson estava assim, ó, braço cruzado. Ele era musculoso assim, braço cruzado, só olhando, de óculos escuros, não ria, na praça. Quase todo dia eu passava lá, ele estava lá no final da tarde, ele ficava olhando o movimento. E a gurizada lá na praça, brincando. Eu falei: oxe, esse rapaz está todo dia ali. Aí eu falei: eu preciso de um jeito de evangelizar esse rapaz. Estava pintando a igreja, ele estava sozinho, né? Eu precisava botar um andaime para cima. Eu fui lá na praça, falei: rapaz, ô jovem, como é que é o teu nome? Meu nome é Anderson. Ô Anderson, preciso botar um andaime lá em cima, eu já vi que tu é forte, rapaz. Tu não me dá uma mão para mim botar? Não, claro, pastor, vamos lá sim.
Foi lá, me ajudou, pegou aquele negócio, botou lá em cima. Eu falei, muito bem. Eu falei, pois é, rapaz, o que está fazendo aí pintando sozinho? Pastor? Eu falei, não tem ninguém, só estava eu aqui. Não, mas eu falei, tu sabe pintar? Eu falei, sei. Então tu podia dar uma mão para mim aqui para pintar isso aí para nós terminar, que sábado vai ser a inauguração. Daí ele falou, não, eu ajudo. Aí foi lá, já pegou, já começou a ajudar. Aí acabou a tinta, falou, agora vamos ter que parar, acabou a tinta, não tem mais dinheiro. Não vamos parar, eu vou dar a lata de tinta. Deu a lata de tinta, me ajudou a pintar a igreja, e nós pintando, e eu, Jesus, falando de Jesus. Jesus te ama, Ele tem um plano na tua vida de salvação. E fui falando. Sábado, eu falei, antes, sábado tu vai ter que estar aqui para a inauguração, não pode ficar de fora, tu ajudou aqui. Não, eu venho, pastor. E ele veio e ficou lá atrás em pé, braço cruzado, culto inteiro. Está aqui na inauguração, está aqui o Anderson que nos ajudou. E veio o primeiro culto, e veio o segundo, e veio o terceiro culto, mas ficava lá. E eu falando, Jesus, como é que eu faço? Jesus, quebra esse coração, me dá uma estratégia. Teve um culto que ele estava lá, uns 4 cultos já, e não fazia nada, não se mexia, ficava sério. Eu botei a igreja de pé e falei, vamos orar, irmãos. Anderson, vem aqui. Ele falou, eu? Falei, tu vem aqui. Ele foi lá na frente e falou, o que foi, pastor? Tu vai orar agora, ora comigo aqui agora. Diga, Senhor Jesus. Ele olhou para mim, eu? Falei, você mesmo. Senhor Jesus. Ele, Senhor Jesus, abençoa esse povo. Abençoa esse povo. Ele tremia assim, abençoa esse povo, Senhor Jesus, traz mais gente para a tua casa. Ele, traz mais gente para a tua casa, Senhor, que esse povo do bairro venha para cá conhecer e saber como o Senhor é bom, e que esse povo do bairro venha saber como esse Jesus é bom. E depois eu terminei, ele foi para lá. No outro culto ele estava com 3 pessoas, falou, pastor, isso aqui é minha família, se é para o povo do bairro vir, eu comecei pela minha casa primeiro. Irmãos, eu discipulei da casa dele quase a família inteirinha, batizei eles e ainda fiz o casamento dele e deixei ele como líder de jovem. Fique de pé, nós vamos orar. Eu quero dizer para você que 2026 Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida e através da sua vida também. Quer fazer coisas maravilhosas na sua casa e através da sua casa também. Que a sua casa seja um espelho que reflita a glória de Deus. Se você chegar hoje lá em Timor-Leste, você vai ver centenas de crianças todos os dias comendo, se alimentando, se vestindo, estudando. Eu até tenho um projeto para ano que vem, era até para ir agora na semana que vem, mas não vou poder, de ir para lá lecionar 20 dias para os obreiros do Timor-Leste, lá com a Elisama. E você vai para lá, você vê o fogo que aquele povo tem, o amor que eles têm. Se ela tivesse desistido, Deus faria, mas através de outra pessoa. Não desista, não pare. Banco sentado, e quando foi feito o apelo, o doutor veio para frente e entregou a vida para Jesus. Faça o seu trabalho, deixa Deus te usar. Coloque no seu coração o propósito de pelo menos trazer 5 pessoas para Jesus em 2025. Dá menos, você tem aí 12 meses para evangelizar 5 pessoas. Já pensou que privilégio? Já pensou você chegar no final do ano e nós fazer aqui a apresentação dos novos convertidos e você dizer, Senhor, eu te agradeço porque tu usou a minha vida para alcançar a vida daquelas pessoas. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero orar para que em 2026 você seja mais produtivo, frutífero em Jesus e não na sua capacidade. Que em 2026 o Senhor vai derramar graça sobre a tua vida para evangelizar mais, para amar mais, para pregar mais, para trabalhar com alegria, para desfrutar desta bênção, para desfrutar desta luz, para beber desta água e saciado desta água, derramar esta água sobre uma nação sedenta, que vai à beira das praias tomar água salgada para tentar
suprir a sede, quando na verdade a água cristalina está emanando agora do trono da glória de Deus, e você está bebendo. Você sabe onde tem, você sabe aonde tem, e a fonte tem nome, 5 letras: Jesus. Jesus. Você sabe aonde tem desta água, você sabe aonde esta água emana. Ela emana de uma fonte, e esta fonte se chama Jesus. Quem sabe você está longe da fonte, passando sede, mas hoje, antes do ano acabar, você quer, dizendo: pastor, eu não quero terminar 2025 assim, não. Eu quero beber desta água, eu quero voltar a mergulhar nela, eu quero saciar a minha sede. Pastor, eu estou longe de Deus, eu quero entregar a minha vida para Deus, eu quero viver a minha vida em Deus. Dá tempo? Falta 20 minutos. Dá tempo? Se você quiser, levante sua mão, eu quero orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Estou afastado do caminho do Senhor, mas eu quero me reconciliar. Dá tempo? Falta 20 minutos. E ainda que passe, não tem problema, ainda dá tempo, você está vivo. Você está vivo. Enquanto a vida há esperança, porque Jesus é a esperança para a sua vida. Será que você está afastado? Levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Quem sabe você quer vir aqui à frente? Pastor, eu quero, estou afastado, mas hoje eu quero me reconciliar. Eu quero terminar esse ano bebendo da água da vida. Eu quero entrar este ano, nem com o pé direito, nem com o pé esquerdo, nem com 2 pés. Eu quero entrar esse ano com Jesus transbordando na minha alma. Eu quero falar de algo que eu vivo, que eu sinto, que eu bebo, que eu experimento. Eu quero falar do grande amor de Jesus. E você, cristão, que hoje quer reassumir o compromisso com Deus de ser frutífero. Não depende de você. A árvore não pode dar fruto por si mesma. Você precisa de Jesus, mas a decisão é sua. Você que escolhe. Você diz: eu escolho dar fruto. Eu quero que vidas sejam salvas por Jesus. Eu escolho ser assim voluntário. Eu me voluntario a Ti. Eu não posso mudar a minha natureza, mas eu posso decidir, e eu decido ser Teu, para a glória do Teu nome. Decida hoje. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Oh, que majestade, que presença gloriosa nesse lugar. Que presença gloriosa nesse lugar. Oh, que presença gloriosa nesse lugar. Oh, Jesus. Decida hoje. A decisão é sua, o operário é dele. Diga para Ele: eu quero, Senhor, eu quero. Eu me voluntario, me coloco à disposição do Teu Espírito. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Jesus, quero declarar o Teu nome. Sonho toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Vamos, Jesus. Jesus, quero declarar o Teu nome, quebrando os vícios dessa geração.
Vamos dobrar os nossos joelhos quando faltar 5 minutinhos para meia-noite. 5, 6 minutinhos. Quando você voltar depois da meia-noite, nós vamos participar da Santa Ceia. E eu aconselho você que não é batizado, não tome a Santa Ceia agora. Espere. Se você quer descer as águas batismais, nos procure. Nós temos uma equipe de discipulado. A Bíblia diz que examine o homem a si mesmo. Você deve se examinar. Mas o meu conselho é, se você não é batizado, se você não está em comunhão com a igreja, meu conselho é não participar. Agora, se você é batizado, está em comunhão, não deixe de participar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vamos orar. Senhor Jesus, abre os nossos olhos para que possamos ver, Senhor, este rio fluindo do Teu coração como um manancial sobre a nossa vida, saciando a nossa sede. Oh, Teu Espírito falando profundamente ao nosso coração, curando a nossa alma, as nossas memórias, ressignificando as nossas memórias e dizendo para nós que em 2026, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Senhor, não importa o que vem em 2026, importa com quem nós estamos. Estamos contigo, o Senhor dos Exércitos, o General de Guerra, o Todo-Poderoso. Senhor, não importa quem vai governar em 2026, importa quem já está governando sobre a nossa vida, Jesus. Senhor, não importa os planos malignos em 2026, o que importa é os Teus propósitos para a nossa vida em 2026. Senhor, não importa o resultado do balanço financeiro de 2025 e nem de 2026, o que importa é que em Cristo Jesus nós somos e seremos mais que vencedores. Nós oramos nesta noite e declaramos que nós cremos que Tu és a nossa vitória. Nós oramos nesta noite declarando que nós cremos que Tu és o nosso general de guerra. Nós oramos nesta noite que nós cremos que Tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa muralha, e contigo nós venceremos mais um ano para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, nós oramos declarando que a nossa família estará guardada debaixo da Tua mão poderosa, que a nossa vida, que a nossa casa estará guardada debaixo da Tua mão poderosa, que as portas se abrirão, que as portas fechadas se abrirão em 2026, para a glória do Teu nome. Nós cremos e declaramos que em 2026 nós seremos uma geração frutífera, levando pessoas aos Teus pés, anunciando aos sedentos que existe uma fonte de água cristalina, e o nome desta fonte é Jesus. Nós declaramos, nós cremos assim, em nome de Jesus.